Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Yasmin. Estou aqui hoje para fazer a correção das 15 questões mais difíceis de linguagens do primeiro simulado Somos 2026. Vamos lá? A primeira questão é a questão 35, iniciando no mesmo esquema das outras aulas, primeiro enunciado para posteriormente ler o texto, ok? No poema, o eu lírico constrói seu discurso com base na repercussão do meu filho. Filhinho meu, vem comer. Ó meu amor, vem dormir. Que a noite tão clara e quente, a vida tão breve e boa. A cigarra atrela as patas é no meu coração. O que ela fica gritando, eu não entendo. Sei que é pura esperança. Então, como eu disse em outras aulas, o Enem não quer necessariamente que você entenda a parte subjetiva do texto. Ele quer que você compreenda totalmente o enunciado para que seja possível buscar no texto exatamente o que o enunciado pede. Então, se o enunciado está falando que tem algo sendo construído no discurso com base na repercussão de quê? Então, de acordo com os trechos do texto, principalmente no último aqui, se entende que essa ideia de esperança, que apesar de ela trazer diversos fatos ali que são coisas de adversidades da vida, mantém-se todo um contexto de esperança. Então, tudo isso é pautado em esperança. Então, apesar de trazer certos problemas, como falar que a vida é breve, da mesma forma, o eu lírico, ao final do texto, fala que tudo é pura esperança, entende? Vamos às alternativas. A animalização das emoções? Não se entende em nenhum trecho o zoomorfismo ou o lírico tentando explicar as suas emoções baseado neste aspecto animal, né? Numa descrição animalesca, então não faz sentido. Idealização da maternidade? Também não. Porque apesar de trazer fatores positivos ali acerca de todo este contexto, né, de maternidade, etc., não se tem nada utópico ou idealizado. Pelo contrário, também se cita aspectos negativos da vida. Então não faz sentido colocar neste pacote de uma idealização, né? Caráter permanente da vida? Também não, porque o próprio texto fala, ó vida tão breve e boa. Então, o texto deixa claro que considera a vida breve. Então, não faz sentido falar que a vida tem um caráter permanente se o próprio texto fala algo totalmente contrário a isto. Beleza sublime do cotidiano? Também não. Por quê? Apesar de trazer ali fatos do cotidiano, o enunciado fala da repercussão, e essa repercussão não está nisso, está na esperança, como eu disse anteriormente. Apego irracional à esperança? Sim, principalmente nesse trecho, né, onde ela fala que a cigarra fica gritando coisas que ela não entende e mesmo assim ela escolhe ter esperança naquilo. Então, ter esperança em algo que não se compreende totalmente é uma esperança de alguma forma irracional. Então, apesar de o texto todo trazer vários aspectos dessa esperança, colocando pontos negativos e positivos, tem-se essa ideia de esse apego irracional à esperança, de quase uma fabulação ali, no sentido de que ela fala que não compreende, mas que mesmo assim é tudo pura esperança. Então, de alguma forma, o eu lírico segue desta maneira, né? A próxima questão é a questão 16. Mesmo esquema, ler primeiro o enunciado para posteriormente ir ao texto. Entre os traços linguísticos que caracterizam os gêneros científicos, no excerto encontra-se o emprego do. Lagos na Amazônia são mais eficazes que floresta na captura de carbono. Os lagos tropicais em regiões de mata preservada acumulam mais carbono do que corpos d'água de que outras partes do planeta. Embora representem apenas 3% da área total do lago do mundo, respondem por 10% da absorção do carbono nesse ambiente. Segundo o estudo publicado em julho na revista Natural Communications,
Eles sequestram 3 vezes mais carbono do que formações semelhantes de regiões temperadas e 10 vezes mais que nas regiões subpolares. Como estão em áreas remotas e sem estradas, na maioria dos casos, foram os últimos a serem estudados quanto à absorção do carbono. Embora a área total dos lagos represente uma proporção pequena dentro da Amazônia, eles acumulam o carbono a uma taxa de 39% maior do que as florestas e devem ser considerados no balanço global de carbono deste ecossistema. A diferença ocorre porque a matéria orgânica produzida em grande quantidade nas florestas tropicais é levada pela chuva até os lagos, onde afunda e é coberta por sedimentos, formando as camadas que não apodrecem por falta de oxigênio, e o carbono que contém fica aprisionado no fundo. Então, neste caso aqui, por exemplo, desta questão do Enem, você não teria que compreender do que se trata ali o texto, compreender a totalidade ali para responder, porque o enunciado traz o foco no aspecto linguístico, né? Os traços linguísticos que caracterizam os gêneros científicos. Então, o que neste texto fixa ele em um caráter científico, né? De traços linguísticos que denotam esse aspecto científico. Vamos às alternativas. Dados numéricos conferindo o texto riqueza estética, os dados numéricos sim, porque os dados numéricos são usados de forma estatística para legitimar aquelas informações. Porém, ele não é pensado na ideia de riqueza estética. É como eu disse, é pensado para que esses fatores trazidos no texto sejam legitimados por uma fonte específica de dados. Então, não faz sentido essa alternativa. Presente atemporal, descrevendo fenômenos objetivos e universais? Sim, faz sentido, é exatamente isso que o texto te fala. Discurso direto como forma de conferir marcas de pessoalidade ao texto? Discurso direto, sim. Agora, falar que isso confere marca de pessoalidade não faz sentido, pelo contrário. Trazer um caráter objetivo ao texto é dar a ele marcas de impessoalidade. Então, não faz sentido essa alternativa. Termos de língua estrangeira garantindo confiabilidade à qualidade do estudo? Não. Existe sim ali um trecho de língua estrangeira, né, no nome da revista, mas isso não é trazido ali para dar confiabilidade às informações trazidas pelo texto. Não tem relação entre o uso de termos estrangeiros e a legitimação de informações trazidas pelo texto. Então, não faz sentido também a alternativa letra B. Linguagem técnica altamente especializada, legível para um grupo restrito de pesquisadores. Também não, porque apesar de trazer ali termos da área da geografia, da biologia, são ditos de uma forma que o público em geral consiga compreender, até pelo tipo de circulação dessa revista. Então não faz sentido falar que é um grupo específico que somente conseguiria ler este texto. Não se tem o uso de jargões ou de qualquer termo técnico que exigiria formação em uma destas áreas ou em outras áreas do conhecimento que o texto contempla para que você conseguisse compreender. Então, não faz sentido a alternativa letra E. Por isso, a questão 16, a alternativa correta é a letra B, ok? A próxima questão é a questão 33. Considerando o texto, para o dramaturgo Augusto Boal, o teatro popular assume a importância análoga a espectador, que palavra feia. O espectador ser passivo é menos que um homem e é necessário rehumanizá-lo, restituir-lhe sua capacidade de ação em toda a sua plenitude. Ele deve ser também o sujeito, um ator, em igualdade de condição com os atores, que devem, por sua vez, também ser espectadores. Todas essas experiências do teatro popular perseguem o mesmo objetivo, a libertação do espectador. Sobre quem o teatro se habituou a impor visões acabadas do mundo, e considerando que faz teatro, em geral, são pessoas direta ou indiretamente ligadas à classe dominante. É lógico que essas imagens acabadas sejam imagens da classe dominante.
O espectador do teatro popular, o povo, não pode continuar sendo vítima passiva das imagens. Então, o teatro popular, ele assume a importância análoga ao quê? Entende-se que o autor aqui traz essa ideia de que a pessoa, a partir do momento que ela é vista ali nessa posição de espectador, ela se torna passiva àquelas informações, na medida em que ela também recebe essas informações determinadas por outros grupos. Então, nada ali é decidido por aquela pessoa ou contém participação dela. Então, dessa forma, são representadas visões de mundo limitadas àquela classe que domina o teatro e que essas pessoas também não têm oportunidade de participar dessa forma de arte. Então, a crítica do autor é neste sentido, no sentido de que os espectadores não representam uma participação direta na obra, fazendo com que eles não tenham ali sua importância validada naquele contexto artístico, ok? Então, vamos às alternativas. Conservação de classes com a subjugação do povo. Não. Não é nesse sentido. Apesar de ele citar isso, o que ele fala sobre o popular assume a importância é no sentido de ir contra essa ideia. Então, não faria sentido a alternativa A justamente por isso. Conciliação de classes com a inclusão social do povo. Novamente, apesar de ele citar isso, o foco aqui do texto não é somente isso. Então, seria diminuir o que o texto traz em sua totalidade, marcar essa alternativa. Equidade de classes com a participação ativa do povo. Exatamente. Equidade no sentido que da mesma maneira que os atores participam da obra, os espectadores também participam e conseguem, de alguma forma, mesclar ali aqueles contextos e todos darem sua visão de mundo, entende? Então, teria essa equidade de classes, de modo que não seria perpetuado nem a visão da classe dominante que estaria ali ou dos espectadores, mas, na verdade, tudo seria uma grande fusão dessas ideias, ok? Inversão de classe com o controle tomado pelo povo. Também não, ele não fala sobre isso. Mobilidade de classe com troca entre atores e povo. Não, ele não fala de troca entre atores e povo. Ele fala sobre interação e essa interação seja possível a participação direta do público. Então, não faz sentido essa troca. Na verdade, o que ele fala é sobre justamente você ser capaz de participar ali daquela obra e ter sua visão legitimada dentro daquele fazer artístico, ok? Então, a questão 33, a alternativa correta é a letra C. Questão 25. No trecho, a letra da canção de Chico Buarque, publicada em 1966, o léxico e o contexto simbolizam o patrimônio linguístico e identitário do país ao Pedro Pedreiro, penseiro esperando o trem. Manhã parece, carece de esperar também. Para o bem de quem tem bem, de quem não tem vintém. Pedro Pedreiro fica assim pensando. Assim pensando, o tempo passa. A gente vai ficando para trás. Esperando, esperando, esperando. Esperando o sol, esperando o trem, esperando o aumento. Desde o ano passado para o mês que vem. Pedro Pedreiro pensando, esperando o trem. Manhã parece, carece de esperar também. Para o bem de quem tem bem, de quem não tem vintém. Pedro Pedreiro está esperando a morte, ou esperando o dia de voltar para o norte. Então, esse texto dessa canção do Chico Buarque, ela simboliza um patrimônio linguístico identitário na medida em que ela faz o quê? Além dos termos ali que são usados, né, da linguagem coloquial, de uma linguagem popular, também traz essa ideia de uma pessoa que migra para outra região do Brasil para conseguir melhores condições de trabalho e que ela funciona ali daquela forma na massa do proletariado, né? Então, nesse sentido, ele traz essa visão desse sujeito ali quase que universal numa visão da brasilidade. Então, tudo isso é construído aqui nessa canção, né? Principalmente quando ele fala, né? Esperando a morte ou esperando um dia voltar para o norte. Então, deixa bem clara essa ideia de migração, né?
dessa pessoa que veio para uma determinada localidade para trabalhar. Então, simboliza o patrimônio linguístico e identitário alvo. Vamos às alternativas. Idealizar a população menos abastada e sua linguagem? Não. Ele não idealiza. Em nenhum momento que ele coloca aquela pessoa, aquele sujeito como um herói, ou como algo intocável, ou como algo idealizado, algo diferente da realidade. Na verdade, ele descreve algo bastante cotidiano, bastante fiel ali à realidade daquelas pessoas. Então, não é de nenhuma forma uma idealização. Relativizar os percalços e as dificuldades da sociedade. Também não. Ele não relativiza, ele faz, na verdade, uma denúncia a essa realidade vivida por esses grupos. Então, não é relativizar. Na verdade, funciona de uma forma a denunciar esse estilo de vida, né? Essa alternativa de vida que algumas pessoas têm que se submeter. Narrar a ascensão social e a valorização dos pedreiros. Também não, em nenhum momento você entende aqui a ascensão social desse pedreiro. Na verdade, você entende que quem tem dinheiro, quem tem capital, vai ser valorizado e que o final dele vai ser morrer ou voltar para a sua localidade de origem. Em nenhum momento aqui entende essa ideia de uma ascensão, de uma possível ascensão desta pessoa, né? Então não faz sentido. Problematizar a situação e as condições de vida na época. Não somente isso, né? Porque essa parte de problematizar a situação e as condições de vida da época faria sentido nessa parte identitária do país, né? Só que onde entra aí o patrimônio linguístico? Aí você não responderia de forma completa o que o enunciado está te solicitando. Então, por isso que a alternativa D não faz sentido, ok? Aí já a alternativa letra E, representar uma classe social correta a partir identitária e a linguagem utilizada no período. Exatamente. Então aí vai também a parte do patrimônio imaterial, que é o falar, a forma como essas pessoas falavam naquele período. Então, nessa alternativa, diferente da alternativa letra D, ela contempla tudo que foi solicitado pelo enunciado, ok? Então, você consegue responder de uma forma total o que o enunciado está te solicitando, beleza? Questão 22. Com relação ao sistema de partida das corridas de prova dos 100 metros rasos, a capacidade física predominante na largada é o. Então, essa questão aqui é uma questão de educação física, né? Não necessariamente você precisaria ler o texto, mas, como eu disse, se você tem tempo, se você organizou sua prova de uma maneira consistente, você vai conseguir ler todos os textos. Isso eu te garanto com muita certeza. Então, é mais confiável que você leia os textos. Das várias modificações que ocorrem no sistema de partidas de corridas de velocidade desde a corrida dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga até os dias atuais, 100 metros rasos, talvez a mais marcante e que deveria ser abordada pelo professor de educação física em suas aulas, seja a obrigatoriedade do bloco de partida. Embora seja o único exclusivo responsável pela melhora dos resultados, é visível a significativa melhora no tempo de prova de 100 metros rasos masculino após ter se tornado obrigatório em todas as corridas até inclusive os 400 metros. Então, todo o texto aqui é descrevendo mais essa modalidade, né? Como eu disse, não seria realmente necessário ler, mas se você tem tempo, se você organizou de forma coerente, você vai ter tempo de ler, independente de se for necessário ou não. Com relação ao sistema de partida das corridas de prova, 100 metros rasos, a capacidade física predominante na largada. Então, os 100 metros rasos a gente sabe que é uma corrida mais curta, né? Então, se você está se referindo especificamente ao início ali, qual é a característica física que você precisa ter para o início da corrida? Aquela guinada ali inicial. Alternativa letra A. Reflexo? Não faz sentido, né? Porque o reflexo seria assim a atuação rápida a um estímulo, né? Então não faz sentido aqui falar que seria um reflexo. Velocidade, a velocidade seria no decorrer da prova, né? Você tem que manter a velocidade constante
para que você consiga chegar em primeiro lugar. Mas o início ali não é a velocidade em si, né? Flexibilidade também não. Por que ser flexível te ajudaria naquele momento da largada ali? Não faz muito sentido, né? Força muscular também não, porque independente se você tiver uma maior força muscular ou uma menor força muscular, o que depende ali é se você vai conseguir sair primeiro. E diferente da alternativa letra D, a letra E fala de tempo de reação. Exatamente. A partir do momento que o juiz ali apitar e dar início à corrida, se seu tempo de reação for bom o suficiente, você vai conseguir ser a primeira pessoa a iniciar a corrida. Então, o necessário para que você consiga se sobressair naquela largada é o tempo de reação. Então, a questão a questão 22, a alternativa correta é a letra E, beleza? Questão 39. Publicada em 1942, mas falando de um tempo ligeiramente anterior, a obra de Jorge Amado representa os papéis esperados para diferentes atores sociais da época, como pode ser visto no um dia, amiga, uma menina que tinha a mania de ler jornais e se interessar por política, pôs uns livros numa maleta de estudante e marchou para a escola, para ser professora como a filha de qualquer costureira que queria subir um pouco mais na vida. Isto para a família de Leocádia representava descer na escala social. Gente abastada, de dinheiro, comerciante, comerciante de dinheiro, o pai da filha de família patriarcal, a mãe, tinham sobre o destino da mulher o mundo e a ideia de que esta competia casar bem e se limitar ao lar, aos pensamentos do marido, sem se interessar pelo que se passava além das fronteiras da sua casa. Não existia um mundo para a mulher de então, amiga. Naquele tempo em que ler romance era um ato quase imoral por parte de uma jovem, constituía realmente uma extravagância o interesse que Locádia demonstrava pela política. Uma menina querendo ler jornais, se interessando pela revolta da Armada, discutindo sobre revoluções, era um acontecimento inesperado na pacata vida do casal Felizardo. E agora aquela ideia de ir para a escola normal, de sair professora e ensinar o beabá a meninos pobres. Então aqui, como o enunciado te fala, se está referindo a papéis esperados por esses atores sociais. No caso aqui, o personagem principal se refere a esta menina, né, que sonha em ser professora. E o que é esperado para essas mulheres nesse período dominado ali por um contexto patriarcalista? É que ela se mantesse somente no âmbito privado, né, que ela não fosse se sobressair em esferas coletivas, como a de ser professora. Então, não é interessante para esse contexto machista ali, de que essa mulher tem opiniões, de que essa mulher busque ter uma independência financeira, de que ela não dependa de homens em caráter tanto cultural quanto econômico, porque a partir do momento que se cerceia a capacidade dessa mulher, ela fica dependente a esses homens. Então, não é interessante que ela se torne independente. Então, tudo isso é explicado no texto do Jorge Amado para que você entenda como ela está indo contra este papel esperado da mulher. Então, tem-se aí uma ruptura no que se espera da mulher naquele período, ok? Então, vamos às alternativas. A associação a profissão de professor ao sexo masculino, não. Aqui não está se referindo somente a isso, né? É mais completo do que isso. O fato aqui abrange mais do que somente ela ser professora, ela querer ser professora. Então, a alternativa letra A, apesar de estar contida no texto, ela não responde o enunciado de forma completa, ok? Repúdio paterno à inclinação de Leocádia ao magistério. Exatamente. Esse repúdio define bem a forma como o pai reage àquela menina que opta por este caráter disruptivo diante da sua própria vida. Então, tudo isso, perdão,
culmina nesse repúdio dele, de ele não entender por que ela não está seguindo o que ele esperava dela. Ligação entre classe social e grau de instrução, aqui a questão, a discussão em si, ela está mais focalizada nas questões de gênero, não nas questões de classe. Apesar de ter, sim, uma ligação entre as questões de classe, porque se cita isso no texto, o foco principal é a questão de gênero, ok? Critica aqueles que tentam subir na vida? Não é uma crítica necessariamente a quem tenta subir na vida, mas é uma crítica a essa ascensão social feita por mulheres. Então, um homem ali que tentasse subir na vida não seria julgado da mesma forma que a personagem foi. Então, não faz sentido falar que a crítica vai a qualquer pessoa que tenta subir na vida. Não, são mulheres que tentam essa ascensão. Desprezo das elites pelos trabalhos braçais. Novamente, apesar de se citar ali que determinadas pessoas tinham menor inclinação para determinadas profissões, por conta do poderio econômico ali, não faz sentido você falar que o desprezo ali e que isso seria o fato definido ali pelo autor. Então, não faz sentido essa alternativa. Por isso, a questão 39, a alternativa correta é a letra B. Questão 12. Ao abordar a existência de um padrão de beleza na sociedade brasileira, o texto relaciona esse aspecto a: está claro que o elevado número de pessoas pelo Brasil e pelo mundo afora pratica exercício físico em busca de um corpo belo. Surgem dúvidas. O que essas pessoas definem como um corpo belo? Elas seguem os mesmos critérios para perceber um corpo belo, fazendo existir um padrão de beleza corporal? Os poucos estudos no campo da educação física voltados para esta temática apontam para a existência de um padrão de beleza corporal vigente na sociedade brasileira. Entretanto, apesar dos estudiosos da estética, da cultura e do corpo aproximarem da unanimidade quanto à existência do referido padrão, abordando em seus trabalhos sob diferentes olhares, nenhum deles traz qualquer descrição do mesmo. Então, o texto aqui aborda a existência desse padrão de beleza na sociedade brasileira e relaciona a qual aspecto. Principalmente aqui, o texto fala que é claro que as pessoas da sociedade brasileira e do mundo definem como existir um corpo ideal ali. Mas que corpo ideal é esse? Ele é tão utópico que ele nem existe em descrição. Então é isso que o texto te fala. Essa forma de não conseguir descrevê-lo é reafirmar sua inexistência, entende? A partir do momento que eu não consigo nem descrever o que seria este corpo perfeito, porque os estudiosos são todos concordam em dizer que existe, mas não conseguem chegar a um aspecto ali que define como um corpo ideal ou não. Então, o foco principal do texto é esse. Vamos às alternativas. A aceitação da diversidade corporal, pelo contrário, está falando aqui que se busca um corpo ideal e que a partir disso os corpos que não atendem àquele padrão, àquela expectativa, vão ser menosprezados. Então não faz sentido a alternativa letra A. Mudança de mentalidade da população brasileira? Também não. Está falando que o mundo e o Brasil como um todo entendem que existe sim aquele padrão inalcançável, etc. Incompreensão sobre o motivo de existir um ideal corporal? Não, não é incompreensão sobre existir, é incompreensão do que é esse padrão, como é esse padrão. Descreva este padrão. Ele não existe de forma palpável, é isso que o texto está te falando. Não está falando de não entender o porquê buscar esse padrão, não é isso. Generalização na prática do culto ao corpo entre os brasileiros? Também não. O texto não está falando aqui de como esse culto acontece, tampouco dizendo que ele é de forma generalizada, então não faz sentido falar da alternativa letra D. Motivação estética incentivadora da prática de atividades físicas. Exatamente, isso daqui responde bem no primeiro trecho aqui do texto. Está claro um elevado número de pessoas pelo Brasil e pelo mundo afora pratica exercício em busca de um corpo belo. Então, essas pessoas praticam exercício e mantêm uma vida ativa pensando
inicialmente pela estética. Então, o texto te deixa isso de uma forma bastante clara desde o início ali. Então, a questão 12, a alternativa correta é a letra E. Questão 45, ok? O texto destaca a possibilidade de direcionamento de anúncios a uma pessoa específica no Facebook é consequência do. Uma das principais formas de monetização do Facebook são anúncios direcionados com base na navegação dos usuários, mas a dimensão dessa segmentação ainda é incerta. No entanto, uma nova pesquisa indica que as ferramentas da plataforma são capazes de entregar um anúncio exclusivamente para uma única pessoa. A principal questão levantada pelo estudo é sobre o uso prejudicial desse tipo de análise. Pode trazer para o usuário, já que a plataforma passa a ter um grande volume de informações relacionadas àquela pessoa. Então, o que o texto está te falando aqui é dessa possibilidade de direcionamento, né, da pessoa específica e qual seria a consequência disso. O próprio texto já te traz uma das consequências, né, que seria essa rede social, como outras tantas, ter uma gama de informações muito grande sobre o usuário, de forma até a manipular ou a manter o usuário dentro de uma redoma de informações, limitando ele a um senso crítico autônomo ali. Então, da mesma forma que se utiliza essas informações para que se venda determinados produtos por meio de anúncios, né, de ter aquele anúncio totalmente direcionado àquele usuário, também se tem a limitação de informações, porque se direciona totalmente cada informação que chega a ele, então ele fica limitado de forma a mexer naquela rede social. Então não se escolhe mais o que se vê ou o que se interage. Tudo é tão mecanizado que não existe nenhuma parte ali que é escolhida verdadeiramente pelo usuário daquela rede social. Então a problemática principal é essa. E também tem o uso de dados pessoais, que é outra problemática relacionada a redes sociais, né? Porque algumas até ferem os direitos relacionados ao uso de dados e privacidade do Brasil e do mundo. Então, tudo isso aqui é abordado de forma a criticar e a questionar o uso dessas informações pessoais, ok? Vamos às alternativas. Segmentação do histórico de navegação? Sim, faz sentido, porque essa possibilidade de direcionamento a uma pessoa específica torna, como eu disse, ela presa a um nicho. Ela presa aquele ponto específico da informação. Então, é uma segmentação, ok? Transparência no armazenamento de dados? Pelo contrário, não se tem sempre uma transparência. Eles se utilizam ali daqueles dados, mas não se informa diretamente como esses dados vão ser utilizados ou de que forma serão utilizados e onde eles são armazenados. Extermínio da finalidade internacional do site. Também não faz sentido. Em nenhum momento no texto se entende que essa ação tornaria possível um extermínio do uso dessa rede social. Não faz sentido. Refinamento na atuação humana na utilização da plataforma. Não é um refinamento da atuação humana, é uma limitação da atuação humana, porque essas pessoas serão direcionadas pelo uso dessas informações delas próprias, entende? Compartilhamento voluntário de interesses individuais na rede. Nem sempre é voluntário, tá? Às vezes as redes sociais, como já foi dito de forma bastante pública, né, por alguns criadores, de que as redes sociais se utilizam de informações até ditas perto de aparelhos telefônicos, então não necessariamente é algo voluntário ali, mesmo que em termos de uso você tenha marcado ali que permitia, mas é sabido que as pessoas não leem aquilo e não compreendem de verdade, então é sim uma forma de manipulação, ok? Então a alternativa 45, a questão 45, a alternativa correta é a letra A. Questão 27. Com base no trecho do Manifesto Surrealista, a vertente defendida pelo autor é voltada ao Manifesto Surrealista. Só com muita fé poderiam nos contestar o direito de empregar a palavra surrealismo, no sentido muito particular em que o entendemos, pois está claro que
antes de nós, essa palavra não obteve êxito. Defino uma vez por todas: surrealismo, automatismo psíquico puro pelo qual se propõe exprimir, seja verbalmente, seja por escrito, seja por qualquer outra maneira, o funcionamento real do pensamento. Ditado do pensamento, a ausência de todo o controle de exercício pela razão, fora da preocupação estética ou moral. O surrealismo repousa sobre a crença da realidade superior de certas formas de associações desprezadas antes dele, na onipotência do sonho, no desempenho desinteressado do pensamento. Tende a demolir definitivamente outros mecanismos psíquicos e a substituir a eles a resolução de principais problemas da vida. Assim como a maioria dos manifestos artísticos, o surrealista de André Breton objetivava uma ruptura com os padrões estéticos já estabelecidos, propondo novos parâmetros nas diferentes artes. Com base no trecho do Manifesto Surrealista, a vertente defende que o autor é voltada a. Então, todas essas informações aqui trazidas nesse manifesto são para dizer que o surrealismo foge daquele conceito de realidade possível ali. Ele vai além, ele vai de uma forma a mesclar pensamentos, de mesclar com ideias oníricas, que é relacionadas ao sonho, né? Aí, diante de tudo que é visto como quase impossível, tornar-se possível por meio do surrealismo. Então, tudo isso é dito neste texto, ok? Então, vamos às alternativas. Desvalorização dos sonhos? Não. Pelo contrário, tem um trecho aqui que ele fala da valorização do sonho. Então, não faz sentido falar que seria aqui, a onipotência do sonho. Então, não faz sentido. Equilíbrio entre a razão e o inconsciente. Não necessariamente. Aqui poderia ter também a sobreposição do inconsciente, o inconsciente dominando essa ideia de arte, então não seria esse equilíbrio, mas na verdade seria a ausência de qualquer definição entre inconsciente ou razão, mas sim uma mescla total dentro de informações ali que fogem com o que a gente entende como correto ou não correto diante de que algo existe ou não, entendeu? Composição racional da realidade, essa aqui é absurda, né? Da religiosidade, perdão. Absurda, não tem aspecto nenhum do texto que te direcione a algo religioso. Então não faz sentido, essa alternativa aqui é absurda. Desconstrução da lógica dos raciocínios, exatamente o que eu falei aqui desde o início dessa questão. Que é essa desconstrução do que se entende como real ou não real, do que se entende como lógica de raciocínio. Então, tudo isso é uma desconstrução, uma disrupção entre o que existe ou não. Então, tudo isso está contido dentro da ideia do surrealismo, da arte surrealista, ok? Mesmo que as reflexões são publicadas, absurda também, não faz sentido, não está se falando aqui do meio, mas sim do que é publicado e de por que seria publicado. Então, não faz sentido a alternativa letra E também. Então, a questão 27, a alternativa correta é a letra D. Questão 26. O conto, publicado no livro Primeiras Histórias, em 1962, se mostra em consonância com a estética modernista. Na estradas das tabocas, a vaca viajava. Vinha pelo meio do caminho como uma criatura cristã. A vaquinha vermelha, a cor grossa e afundada. O tom intenso de azamar. Ela solevava as ancas num trote balançado e manso. Seus cascos no chão batiam poeira. Nem hesitava nas encruzilhadas. Sacudia os chifres recurvos em coroa e baixava a testa ao rumo do reto e trazia para o rio. Para lá do rio, as terras do Major Quitério, nos confins do dia, a fazenda do Pão d'Olhão. No Arcanjo, onde a estrada borda o povoado, foi notada e venda que era res fuja, tentaram rebatê-la, se esvencilhou, feroz, e foi-se, porém, de beira dos pastos, os anos que voavam, cruzando e desviando, pousar-lhe as costas. No riachinho de Gonçalves, quase findo, a míngua de água se deteve para beber. Então, volto a reforçar. Yasmin, é preciso compreender a linguagem do Guimarães Rosa
Eu digo que não. Questão, como outras tantas do Enem, é um padrão do Enem, não te exige que você entenda essa parte subjetiva do texto, entenda a linguagem usada pelo autor. O que é importante aqui é você entender o que é pedido efetivamente no enunciado. E o que se pede é essa consonância entre o texto e o modernismo. O texto está claramente trazendo traços de regionalismo. Mesmo que você não entenda, porque é uma linguagem difícil de entender caso você não tenha contato com o autor, né? Você consegue compreender que tem relação com o regionalismo, porque ele fala de animais, ele fala de um contexto de fazenda, então tudo isso é algo relacionado ao regionalismo, e sim está relacionado a um período da estética modernista, como outros autores, por exemplo, a Raquel de Queiroz, com o 15. Então, vários outros autores neste mesmo período estavam escrevendo com essa base regionalista, com essa base de falar sobre o sertão, de falar sobre áreas rurais, então tudo isso tem relação. Aqui você precisaria saber sobre o modernismo e não saber entender um texto de Guimarães Rosa, porque às vezes a pessoa se limita a não responder a questão, a não nem tentar responder a questão, porque fala, nossa, a linguagem de Guimarães Rosa é difícil, eu não vou entender. Mas, na verdade, o que o texto quer não é que o enunciado quer, não é que você entenda, é que você relacione aquele trecho com a matéria, ok? Vamos às alternativas. Ignorar o gênero narrativo. Não, né? A estética modernista em nenhum momento fez isso, e nesse texto aqui também não tem-se isso. Valorizar elementos regionais, exatamente. Mesmo que você não soubesse muito sobre modernismo, dá para perceber que ele está valorizando elementos regionais aqui. É deixado de uma forma muito clara. Priorizar aspectos fantásticos? Não. Em nenhum momento aqui ele fala de algo fantástico, assim, de algo surrealista, por exemplo, né? Não tem-se nada aqui disso. Ironizar a literatura do momento? Não, ele não está ironizando nada aqui. Não tem. O que é ironizar algo? É dizer algo de forma a dizer outra coisa, na verdade. Ser irônico ali. E ele não fala isso. Ele realmente está valorizando aquela área rural. Então não faz sentido. Romper com o contexto social da época? Também não. Ele está indo em confluência com o contexto da época, que era ser regionalista. Então não faz sentido também a alternativa letra D. Então, a questão 26, a alternativa correta é a letra B. Questão 42. As descrições do estilo de dança ao longo dos séculos evidenciam uma inter-relação entre a dança clássica teve origem no século XVII, no período em que é construída toda a teoria técnica do balé, como vigora até hoje, buscando traduzir o rigor técnico da reprodução dos movimentos. A dança neoclássica surge em algumas tendências inovadoras do século XIX, sem abandonar as características técnicas do clássico, e procurava explorar as formas abstratas do conteúdo de expressão, utilizando-se de mais espaço em suas execuções. A dança livre é um movimento liderado pela Isadora Duncan no começo do século XX, com o intuito de resgatar a essência da dança, procurando atingir diretamente as emoções, fugindo do rigor e do virtuísmo técnico da dança clássica propunha. Duncan desenvolveu uma técnica baseada na liberdade do movimento. A dança moderna, que também surgiu no século XX, tem como característica básica movimentos de contração do tronco, braços e pernas, refletindo o sofrimento e a interiorização do homem. A fluência dos movimentos neste tipo de dança é alternada, variando entre livre e controlado, dando assim uma dinâmica mais expressiva a este estilo. Então, essas descrições ao longo dos séculos, elas evidenciam uma relação entre quê? Aqui fala mais sobre aquele início, né, da dança clássica com um rigor técnico mais aprimorado, até chegar ao ponto de uma dança ali mais fluida, de uma dança contemporânea, de uma forma, de uma movimentação mais livre, né? Vamos às alternativas. Críticas e criação de novos estilos. A inter-relação é isso? Não faz sentido. Influência e abandono de estilos. Também não faz sentido. Não se tem necessariamente um abandono do estilo. Pode sim ter uma convivência entre os estilos. Não quer dizer que um estilo que nasceu ali e outro que nasceu posterior àquele estilo, eles não possam viver de forma mútua ali.
sentimento e técnicas rigorosas dos estilos. Não, tem estilos aqui que fogem deste rigor, então não faz sentido. Movimentos corporais e objetivos dos estilos, sim. Ambos falam sobre esse movimento corporal e quais são os objetivos perante a esses movimentos. Então faz sentido. Adaptação de diferentes formas de dançar em um mesmo estilo. Não o mesmo estilo, tem sim modificações ao longo do tempo desses estilos. Então não faz sentido falar que a alternativa seria a correta. Por isso, a questão 42, a alternativa correta é a letra D. Questão 34. Os dois textos apresentados abordam um tema de evasão escolar. Entretanto, a divergência entre eles está no. O termo evasão escolar é utilizado em vários contextos com diferentes significados. São tantas as variações que acabam dificultando o entendimento dos motivos reais que influenciam e constituem como dificuldade para ações efetivas no combate ao problema. A evasão escolar tem sido consequência de diversos fatores, como produto de um processo educativo fracassado produzido pela própria escola. A escola tem sido um caminho que, em algumas famílias, os pais não têm preocupação com o futuro dos filhos quando abandonam o ambiente escolar por quaisquer que sejam as necessidades ou motivos. Alguns nem tomam conhecimento do abandono da escola por seus filhos. A escola tem um papel social essencial quando se trata de potencializar vínculos sociais, desenvolver habilidades físicas e cognitivas e se tornar um aluno tornar o aluno um agente social. No entanto, existem percalços e negações diárias no direito à educação que aumentam a probabilidade de que os jovens não derem continuidade aos estudos. Por trás das situações de infrequência, abandono e evasão escolar, existem motivações diversas, seja a gravidez, a falta de conexão com conteúdos, os interesses dos estudantes, necessidade imediata de geração de renda, entre outros. Então, o enunciado te fala que tem uma divergência entre os textos. E qual seria essa divergência? É bem claro que o texto 1, ele deixa de uma forma mais a responsabilizar o aluno por conta daquela evasão. Então, ele fala mais sobre essa visão de as motivações ali subjetivas de cada aluno, de o porquê eles acabam por optar por essa evasão. Já o texto 2, ele traz uma visão mais colocar um caráter social dessas motivações, né? Que não dependem somente do indivíduo como sujeito ali, mas de todo um contexto em que ele está inserido. Então, essa é a principal diferença entre os textos. Dentre outros fatores também que eles definem de forma bastante particular, o que modifica de um texto para o outro, ok? O objetivo de crítica dos autores. Não. A crítica é a mesma, né, da evasão escolar. Então, a diferença não é essa. Julgamento de valor de situação. Também não, em nenhum dos textos se tem julgamento de valor. Descrição de fatores desencadeadores do problema. Sim. Como eu falei, aqui no texto 1, ele fala mais sobre esses fatores relacionados ao indivíduo. O texto 2 fala mais sobre os fatores relacionados ao âmbito social que aquele indivíduo está inserido. Então, é tudo. É a família, é onde aquele indivíduo nasceu, o poder econômico possuído por aquele indivíduo. Então, tudo isso influencia. Já o texto 1 fala mais sobre essa realidade onde a pessoa não se identifica com o contexto escolar, de que a família também abandona, mas que essas motivações são mais particulares. Ele vai mais para essa visão de o porquê o indivíduo chega ao ponto de não continuar indo à escola, frequentando a escola, ok? Possibilidade de haver resolução do problema, nenhum dos textos fala de uma resolução necessariamente, e também não é essa diferença que tem aqui. Existência de uma falta de interesse da sociedade pelos estudos, ambos falam isso. O texto 1 fala mais ligado aos pais, né, que às vezes nem sabem que os filhos estão sem frequentar a escola, e o texto 2 fala que às vezes o aluno não se identifica, não sente interesse por aqueles conteúdos ali passados na escola. Então, tudo isso tem relação com essa falta de interesse da sociedade como um todo. Então, seria algo que eles têm em comum, não que tem diferença ali, né? Então, a questão 34, a alternativa correta é a letra C. Questão 23. Questão de um anúncio aqui, né? No texto, a associação entre elementos verbais e não verbais busca o quê? Campanha de combate à poluição sonora.
Cuide do ambiente junto com a gente e colabore para evitar a poluição sonora. Denuncie. Ouvidoria da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e aqui está falando sobre onde denunciar, né? E aqui está a imagem de uma mulher fazendo um gestual de silêncio, né? Aquele bem comum, né? E de que forma se relaciona a imagem com o que o texto está falando. Se o texto está falando de poluição sonora, está mostrando ali uma posição de como aquela pessoa pode colaborar a evitar essa poluição sonora, né? Fazendo silêncio. Então, a forma com que a imagem se relaciona com o texto é de que forma você pode contribuir para esse combate à poluição sonora. Entende-se isso. Vamos às alternativas. Provar a dispensabilidade de recursos sonoros? Não tá falando aqui que a gente pode ficar sem conversar, né? Que pode dispensar de uma forma total os recursos sonoros. Tá falando mais de um contexto de que você pode combater a poluição sonora. Não está falando de tudo, de um todo ali. Ilustrar formas de combate à poluição sonora? Também não. Como eu disse, ali está relacionando o texto à imagem. Então, a imagem está deixando claro que você participa deste combate, mas não necessariamente está ilustrando uma forma de combate. Ah, porque está tendo poluição sonora, eu vou fazer o gestual de silêncio. Isso não é necessariamente uma ação, né? Então, não faz sentido. Retratar a irritação das pessoas expostas ao barulho? Também não. Não está falando isso, não tem como inferir isso. Seria inferir algo que não está dito no texto de forma clara. Orientar a resolução do conflito de forma amigável? Também não. De que forma que você entende que está falando que é para resolução de problemas de forma amigável? Reforçar o posicionamento imperativo da campanha? Sim. Por que o caráter imperativo? A partir do momento que a campanha está falando sobre o combate à poluição sonora e a personagem, a mulher na imagem está fazendo assim, então é esse caráter imperativo, essa ordem, né? O imperativo nos anúncios funciona a dar uma ordem, a direcionar uma ação. Então, estão direcionando para a ação do silêncio, da ação de evitar a poluição sonora. Então, tudo isso mescla com o caráter de um anúncio e com o gestual de uma ordem, ok? Então, a questão 23, a alternativa correta é a letra E. Questão 10. No texto, a introdução dos objetivos e enfoque do projeto é constituída por meio da projeto para criar dicionário etimológico da língua portuguesa é lançado. Ao longo do séculos, a palavra latina transmitida pela boca do povo, sem interferências da norma culta, transformou o som do T em D, quando entre vogais. Assim, civitatem ou virou cidade, e mutum virou mudo. Em outros casos, muitas palavras não seguiram um curso regular e acabaram tendo interferência de outras palavras, como no caso da fruta chamada bilancia, que se assemelha ao melão e acabou se transformando em melancia. Essas e muitas informações linguísticas podem em breve estar disponíveis em um dicionário etimológico da língua portuguesa aberto ao público. O Núcleo de Apoio de Pesquisa de Etimologia e História da Língua Portuguesa da Universidade de São Paulo, USP, lançou na última quinta-feira, 26, um projeto voltado ao desenvolvimento de um dicionário de acordo com os padrões internacionais, com o objetivo de auxiliar pesquisadores que se dedicam a aspectos históricos, fenômenos ou fatores linguísticos ligados ao idioma. Assim como os dicionários etimológicos de Oxford para a língua inglesa, para a francesa, com datações precisas, abonações referentes à primeira ocorrência da palavra, suas flexões e múltiplos significados e ortografias. A língua portuguesa, entre todas as europeias, é a única que não conta com um dicionário etimológico de características exigidas pela linguística histórica, filologia e outras áreas do conhecimento. Observa a linguista Maria Eduardo Viário, da USP, e coordenadora do projeto recém-lançado. Sem uma boa etimologia, toda a pesquisa de linguística e história pode ser comprometida, diz. Segundo ele, a exceção de não há dicionários etimológicos da língua portuguesa, menção à datação da primeira ocorrência de palavras, por exemplo. Agora, o grupo de pesquisadores formados por especialistas de filologia e linguística pretende analisar documentos antigos e atuais com o objetivo de organizar
a informação linguística e gerar dados à consulta tanto de especialistas linguísticos como outras áreas que estejam interessados na etimologia. Então, todo o texto está relacionando com essa importância de ter este dicionário, falando sobre a origem, né, dessa etimologia das palavras da língua portuguesa, desde qual foi o seu primeiro uso e dessas flexões ao longo do tempo, para que não se perca essas informações também, né? Que é muito importante que se tenha um acervo dessas informações. Então, o texto todo é voltado a esta função. Então, o enfoque do projeto é constituído por meio da comparação de metodologias diversas utilizadas em dicionários estrangeiros? Não. Apesar de ser citado ali alguns dicionários, né, não se fala sobre essa diferença de que seria baseado nessa comparação. Então, não faz sentido. Descrição de etapas técnicas de pesquisa desenvolvida pelos pesquisadores. Também não se tem uma descrição. Só se tem falando que se vai ter essa pesquisa e citando alguns exemplos de forma bastante breve, mas não se tem a descrição ali de como vai acontecer esse processo, né? A apresentação de exemplos linguísticos que introduzem o projeto de um dicionário. Exatamente, isso acontece bem no início ali, então é o que a introdução é feita por meio disso, né? Esses exemplos linguísticos ele coloca como a cidade, o mutum, a melancia, tudo isso são exemplos que se colocam no início para essa introdução da ideia desse dicionário etimológico, né? Alternância entre explicações fonéticas e relatos pessoais do grupo de pesquisadores também não. Não se tem isso de forma a introduzir aqui, não se vê isso. Exposição cronológica da história da língua portuguesa desde o latim até os dias atuais. Apesar de se citar, novamente não se tem uma descrição detalhada desde o início até o momento da língua portuguesa atual. Então, não faz sentido também a alternativa letra E. Por isso, a questão 10, a alternativa correta é a letra C. Questão 38. A letra da canção de Caetano Veloso emula o discurso publicitário que mobiliza uma série de estratégias argumentativas para convencer seu destinatário a consumir determinados produtos. No texto, a principal dessas estratégias consiste em Baby, Baby. Eu gosto muito dessa música, eu já estou lendo ela com a entonação da música. Não sei se funciona assim para vocês, mas quando aparece uma música que eu gosto muito em algum vestibular ou em algum simulado, eu fico alguns segundos assim, eu amo essa música. Aí depois eu faço a questão. Você precisa saber da piscina, da margarina, da Carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim. Baby, baby, eu sei que é assim. Baby, eu sei que é assim. Você precisa tomar um sorvete na lanchonete, andar com a gente, ver de perto, ouvir aquela canção do Roberto. Baby, baby, há quanto tempo? Você precisa aprender inglês, precisa aprender o que eu sei e o que eu não sei mais. Não sei comigo, vai tudo azul, contigo vai tudo em paz. Vivemos na melhor cidade, na América do Sul, da América do Sul. Você precisa, não sei, leia na minha camisa. Então aqui tá falando sobre essas estratégias, né, de convencer o destinatário a consumir determinados produtos, né? Aqui que ele fala que ela precisa, né? É aquela ideia novamente de um imperativo ali. Você precisa ir no sorvete, você precisa ouvir a canção do Roberto, você precisa da margarina, da gasolina. Então, tudo aqui são coisas que o enunciador pretende fazer com que aquela pessoa consuma, né? Então, de que forma ele se utiliza a guiar essa pessoa a esse consumo, né? Vamos às alternativas. Elogiar os espaços e objetos elencados? Se tem aqui algum trecho que se tem elogios? Não. Ele está descrevendo, né? E falando sobre consumir isso. Enumerar exaustivamente itens de consumo? Não. Não está enumerando de forma exaustiva os itens de consumo. Tem um contexto ali para que se cite esses itens de consumo. Então, não é jogado as informações. Ele fala primeiro, né, como se fosse uma conversação mesmo. A canção é criada de uma forma a imitar a oralidade, então ali funciona como uma conversa, como se eu estivesse aqui falando para você, você precisa ouvir a canção do Roberto, você precisa da margarina, da gasolina, entendeu? Então não é um contexto exaustivo, é um contexto de uma conversa ali mesmo. Vincular elementos diversos por meio de rima? Não é somente isso que ele
Perdão, apesar disso aparecer no texto, não é isso que é usado de estratégia para convencer a consumir aqueles determinados objetos, ou canções, ou etc, entende? Estabelecer um diálogo informal com o interlocutor. Novamente, como eu disse, tem sim um diálogo, é semelhante a uma conversa, mas não é isso que faz com que aquele interlocutor venha a consumir essas coisas. Não é a conversa que é usada de estratégia argumentativa. A conversa é só o plano de fundo, entendeu? Reiterar a necessidade de o receptor tomar certa atitude. Sim, essa necessidade vem por meio dessas palavras, né? Você precisa. Então, você precisa criar a ideia na cabeça daquela pessoa que está escutando que ela tem a necessidade de consumir determinado produto. Então, por exemplo, se eu gosto muito de uma música, eu gosto muito do Roberto Carlos, e eu quero convencer você a ouvir Roberto, eu vou falar, não, amiga, você precisa ouvir Roberto Carlos. Você tem a necessidade de ouvir. Então, a pessoa vai ter mais interesse a consumir aquele cantor ou aquele produto, entende? Então, cria essa ideia de necessidade de consumo, ok? Então, a alternativa correta é a letra E, beleza? Então, é isso, gente. Gostaria de agradecer por estar aqui mais uma vez. É um prazer enorme estar com vocês. Bons estudos e é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.